Quando trabalhamos com dados, com registros, principalmente dados oficiais, é muito importante a gente ter acesso e estar sempre junto dos metadados, os descritores de cada variável, saber o que significa cada uma delas, como foi feita, como foi elaborada. Inspecionar a nossa base de dados para podermos ter certeza de que as importações foram corretas, que os dados correspondem exatamente àquilo que consta na planilha, e termos, então, uma visão geral sobre o funcionamento do nosso material. Vamos ver como inspecionar, como trabalhar com os metadados e como preparar a nossa base de dados para exploração com o R. Nós carregamos as planilhas do Atlas 2013, tanto os dados de DHM extraídos do censo 91, 2000 e 2010 para os municípios, preparado pelo pessoal do IPEA, PNUD e da Fundação João Pinheiro, e também os dados de registros que a mesma equipe preparou e colocamos aqui, importamos então para duas tabelas aqui do nosso ambiente de trabalho. Chamamos a tabela com os dados oriundos do censo de C, TBL, de tabela, Table, formato Table, né? O tipo padrão do Tidyverse. O R tem como tipo padrão de dados, esse tipo de dados em forma de planilha chamado Data Frame. Esse aqui é um tipo de Data Frame no SPSS, chamado de Dataset, em outros programas também, no Excel seria uma planilha, para o R seria um Data Frame. E o pessoal do RStudio, que criou o pacote Tidyverse, criou uma otimização do Data Frame básico do R e chamou de Table. Table é um Data Frame com alguns recursos a mais. Então a gente vai colocar aqui o nome, o C-TBL, no nosso exercício aqui, para poder facilitar a identificação que nós estamos trabalhando com um objeto do tipo tabela, no formato Table do Tidyverse. C para abreviar censo e R de registro. Nomes curtos, porque nós estamos trabalhando, nós sabemos do que se trata, e quanto menos tecla para digitar, menos erro a gente pode cometer. Mas é importante, quando a gente for documentar o nosso trabalho, for reproduzir esse trabalho para outras pessoas, deixar sempre esse conteúdo muito bem explicado, muito bem documentado, né? Porque tanto para a gente mesmo, como daqui a algum tempo a gente for retomar o trabalho, quanto para que outras pessoas possam acompanhar o que nós estamos fazendo. Então, vamos tentar sempre escrever o nome dos objetos, as funções de uma maneira mnemônica, com poucos caracteres para facilitar a nossa digitação, mas sempre vamos nos preocupar em deixar um arquivo documentado, os códigos com comentário explicando o que se trata cada um desses objetos, né? Bom, vamos lá, então nós geramos, então, importamos, né, o arquivo com a função do RStudio, que vai utilizar a função read_Excel, que é a função padrão do Tidyverse para importar um objeto no formato Excel para dentro do R no formato Table, um Data Frame adaptado para o formato Table. Que é isso aqui, né? Essa é a tabela aqui, né, que nós estamos trabalhando. Essa aqui é a tabela C com o censo, C_TBL, e a tabela R_TBL. Para a gente ver essas tabelas, né, a gente usa podemos tanto clicar na janelinha de tabela que tem ao lado do nome das tabelas, né? Por exemplo, abrir a tabela C-Table, ou clicar, porque ele vai criar o comando View, com V maiúsculo, né? Então, vamos lá, View, vamos ver o outro objeto, R_BL, digitando aqui no console do R,
Então, ao clicar, ele vai abrir a mesma coisa, então, que clicar aqui na janelinha ao lado. Essa janelinha vai executar a função view com V maiúsculo, a função view com V minúsculo, é uma função padrão do R, que vai nos dar um outro resultado. Vamos dar uma olhada então nos dados para ver se está tudo certo com a nossa importação, se o formato dos dados está de acordo. Vamos dar uma espiadela para ver se está tudo de acordo com o que nós pretendemos para podermos desenvolver o trabalho posteriormente. Então, o primeiro passo é importado a planilha, os dados que a gente quer verificar, checar, ver se está tudo correto. Vamos fazer isso utilizando uma função do dplyr chamado glimpse. Primeiro vamos criar um script para a gente poder trabalhar não com o console, mas com um texto. Clicar em novo arquivo, novo RScript. Vamos colocar aqui título do que nós estamos fazendo, inspecionando os dados importados do Atlas. As linhas do RStudio, elas vão correndo, né, de maneira direta, né? Então a gente vai escrevendo, né? E para fazer a quebra de linha, essa chamada aqui de soft wrap, né? Porque nós podemos clicar em code e deixar a opção soft wrap long lines, né? Sem essa opção, as linhas elas vão seguindo reto, né? E fica difícil de ler. O soft wrap long lines, ou seja, vai criar uma quebra suave nas linhas compridas, né, nas linhas longas. Porque é uma quebra suave? Na verdade, não há uma quebra de linha. Se a gente criar uma nova linha aqui, nós vamos ver então que a linha 2 ela começa, essa continuação que está na quebra de linha aqui, ela pertence à linha 1 ainda, né? A linha 2 começa embaixo. Então é uma forma de facilitar a leitura, mas nós não estamos inserindo de verdade, por isso um soft wrap, a gente não está inserindo de verdade uma quebra de linha no texto, só para facilitar a leitura. Então, para facilitar a leitura dos códigos com as linhas longas, a sugestão é clicar em Code, né, Soft Wrap Long Lines, deixar essa opção ligada. E Rainbow Parentheses a gente vai utilizar os parênteses em formato de arco-íris para poder facilitar a identificação de quando nós vamos abrir e fechar os parênteses, né? Então ele vai marcando, de acordo com o estilo que você estiver trabalhando, os parênteses para facilitar a leitura, né, do nosso trabalho. Isso depende do estilo que você definiu lá, as cores que vão assumir, que vai depender do estilo que você definiu no seu o contraste que você definiu no seu estilo. Então, fundo mais claro, fundo mais escuro vai facilitar essa visualização das cores, mas com a opção do código em os parênteses em formato de arco-íris, em Rainbow, ele vai sempre colocar então as cores para facilitar a identificação. Sem o código, sem a opção Rainbow, os parênteses ficam todos da mesma cor, certo? Isso quando a gente está escrevendo fora de um comentário, né? Então vamos deixar aqui então a opção Rainbow Parentheses assinalada, assim como a opção Soft Wrap Long Lines também assinalada.
para facilitar, uma sugestão, né, para facilitar a leitura do código. Bom, vamos voltar aqui ao nosso script. Então, nós vamos aqui, então, inspecionar os dados importados do Atlas Brasil 2013. Vamos informar aqui que a tabela CTBL contém os dados do Atlas Brasil censos de 1991, 2000 e 2010, e a tabela R contém os dados de registros administrativos de 2012 a 2017. Ambas as tabelas contêm dados relativos aos municípios brasileiros. Importante documentar para a gente poder gerar depois essa informação. Vamos usar aqui então, primeiro, vamos carregar a biblioteca Tidyverse. Vamos executar aqui, né, a Tidyverse. Carrega todos os pacotes. Essa informação sempre vai aparecer aqui de conflito, né? É uma informação para avisar que a função filter do dplyr, ela mascara, ela sobrepõe a função filter do R padrão. Então, quando você usar filter, você vai usar, sem nenhuma indicação, vai usar o filter do dplyr. Se você quiser usar filter do status, que é uma outra coisa, tem uma outra função, você tem que escrever dessa maneira aqui, stats, que é o pacote, dois pontos, que indica então que é uma função que pertence a esse pacote, é a função filter entre parênteses, né? A função filter seguida de parênteses. Também a função lag do dplyr se sobrepõe à função stats lag. Então é isso que ele está informando aqui para a gente. Tá? Eu vou limpar essa tela aqui. A gente limpa a tela clicando na vassourinha que tem aqui ao lado, ou clicando em Ctrl L, o Clear Console, né? Então, para a gente ficar com a nossa tela limpa aqui. O pacote está carregado. Nós temos duas funções. Uma função básica do R, para a gente poder fazer inspeção, é a estrutura, né, de um objeto, qualquer estrutura de um objeto. Vamos ver aqui o CTBL primeiro. Vamos executar essa linha e ele vai mostrar para a gente a estrutura, né, do objeto. Então, quais são as variáveis, no formato de uma lista do R padrão, né, então a quantidade o formato, né, o tipo de objeto é um table, né, que é um tipo especial de data frame, é um objeto S3, então ele se relaciona a um objeto padrão do R, S3, no formato data frame, então tudo que vale para um data frame vale também para um table. Então tem aqui as variáveis, né, ano, unidade de operação, tipo numérico, caractere, né, e uma inspeção aqui dos primeiros valores que cada variável dessa tem. Isso aqui é o R padrão, o jeito, né, que o R mostra. O Tidyverse tem uma função um pouco mais elegante para mostrar essa visão geral. E a gente vê aqui no final que a lista de saída foi truncada, né? Ele não mostrou todas as variáveis. Tem um limite de variáveis que ele vai mostrando. Né, então a estrutura do objeto, ela mostra, do R mostra tem um limite. Então a gente tem uma outra função, que é a função glimpse do dplyr, que está dentro do Tidyverse. Nós vamos ver então, a ideia é a mesma, a gente mostrar a estrutura padrão do nosso objeto. Glimpse em inglês quer dizer uma espiada, né, uma olhadela. Vamos aqui então executar, vamos limpar aqui a nossa
nossa tela, não é necessário, só para facilitar aqui no vídeo, né? Vamos gerar aqui a saída do R, tá? Então vamos aqui, Ctrl Shift 2, vamos ampliar aqui nossa área da saída, e nós vemos então que é a mesma coisa, só que mais organizado, mais bonitinho, né? O Glimpse ele prepara, ele coloca todas ele mostra todas as variáveis que tem no nosso banco de dados, ele não vai mostrar só um limite e truncar o resto, né? A saída é mais limpa, mais bonitinha para a gente poder trabalhar. Então nós temos aqui as colunas variáveis, temos 16.695 linhas, né? Casos, né, dos municípios, 2.337 colunas, são 237 colunas, 237 variáveis. Aqui nós temos o tipo de variável e também, assim como na opção lá da função de estrutura, os primeiros casos, para a gente ter uma ideia, né, do que contém cada variável dessa, né? Então nós temos aqui o ano, data da federação, código do município, né? Município, né? E o tipo aqui, double, caractere double é um tipo de número, é um formato numérico que aceita casas decimais, né? O numérico, um tipo básico do R, double um tipo numérico mais estendido, né? Então double quer dizer numérico, né? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui então com a notação em inglês, então ponto, né? É o separador decimal, e então nós temos aqui double, e a gente vai perceber que nós temos aqui algumas variáveis, por exemplo, taxa de frequência de 4 a 5, taxa de frequência de 4 a 6, que está como lógico, NA e lógico, LGL quer dizer lógico, a gente vê isso no help, né, da função, ele descreve o que significa cada código desse aqui. Outro valor lógico. Se nós olharmos na planilha de dados, esses valores deveriam ser numéricos e não lógicos. Houve alguma coisa errada na importação dos dados, né? Nós temos aqui vários valores aqui, como NA quer dizer valores ausentes, né? Valores ausentes, e a variável foi identificada como lógica. Isso é um problema, porque na hora que a gente for querer gerar um gráfico, por exemplo, um gráfico de dispersão, de colunas, né, ele vai precisar de uma variável numérica. Se ele identifica a variável lógica, sim ou não, verdadeiro ou falso, ele não tem como gerar um gráfico com essa função. Ele vai se você usar no Esquisse, né, o ggplot, ele vai te dar um erro, né? Então houve um problema aqui com essas variáveis, né? Com a identificação dessas variáveis. E a gente precisa então ver o que está acontecendo aqui. Vamos identificar então o problema de importação, né? Nós vimos então que algumas variáveis aparecem com um formato diferente daquilo que deveria ter. Então, por exemplo, a taxa de frequência de 0 a 3 anos está como lógico, né? Com vários valores ausentes. Então, mas não só o valor ausente o problema é que ela foi importada com um formato diferente, ela deveria ser uma variável numérica, deveria aparecer aqui como também double, como DBL, né? Então, frequência de 4 a 5 também está como lógica. Então, todas as variáveis que têm NA, elas aparecem como variáveis lógicas, não como variáveis numéricas. É difícil, você não tem como aparecer erro, você construir um gráfico, se o Esquisse, o ggplot, pensa que essa variável ela é uma variável lógica. Se for uma variável numérica com valores NA, nós podemos retirar os valores NA. Com a função NA.omit, a gente tira os valores NA. Usa só os casos em que não há valores ausentes. Mas se o gerador de gráfico, o ggplot, né, através do Esquisse, por exemplo, ele identifica que a variável ela é lógica, então para ele é um valor falso ou verdadeiro, então ele nem vai começar a computar aquela variável como uma variável possível para ser tratada como
como valor numérico para o gráfico, ou é um valor categórico, ou é um valor numérico para poder gerar o gráfico. Então, vamos dar uma olhada nesse problema. Quando a gente olha a tabela, né, com os dados, a gente percebe o seguinte. Vamos abrir aqui a tabela. A tabela com os dados que nós importamos, né? Então, ela tem lá a planilha, né? Atlas Municipal Estadual Brasil XLS, né? A planilha, né, a planilha que nós estamos trabalhando, que nós importamos lá. Então, nós importamos a planilha municípios, né? Então, tem a planilha Estados da Federação, Brasil, do Censo de 91, 2000 e 2010, e a planilha siglas também, né? Nós vamos observar que alguns dados, né? Por exemplo, aqui está primeiro lá que apareceu, né, taxa de frequência de 4 a 5, são valores ausentes, de fato, né? E a gente pode observar que esses valores ausentes seguem até o ano de 2000. Né? 2000 já temos valores. Vamos voltar aqui mais um pouquinho. A gente volta aqui para o início. Né? A gente vê aqui, ó, 91, né? Então nós temos aqui 91 e 2000 já. Então a gente vai ver que os valores, o que ocorre é que eram dados que não existiam para. Então aqui nós temos 91, né? Nós não tínhamos valores, 2000 a gente começa a ver. Então a gente pode ver a mesma coisa nessa outra variável. Então a gente pode ver que são valores que não tinham para o censo de 2001 e que existiam para o censo de 2000 e 2010, né? E por que isso ocorre na hora que o R vai importar, a função read Excel vai importar, ela vê os valores ausentes como lógicos, né? Na verdade, porque os valores, vamos voltar aqui para o RStudio, vamos voltar aqui para o Ctrl Shift 1, vamos voltar para o nosso. Então, vamos dar uma olhada aqui, uma inspecionada aqui na variável, vamos dizer aqui, ó, help read Excel, né? Função read Excel, Ctrl Shift 3 para ampliar o help. Então nós temos aqui a função read Excel, que faz parte, né, do pacote read Excel, né, que está dentro do Tidyverse, né? Então ela tem alguns parâmetros aqui, né? Essas funções, todas essas funções de leitura de arquivos, então só aqui do Tidyverse, ela tem um mecanismo interno que procura adivinhar, né, qual que é o tipo das variáveis, né? Todas as funções têm esse tipo. Então, ela, para poder saber se é uma variável numérica ou caracteres, o que ele faz? A função lê uma quantidade de registros e ela, a partir dessa amostra de registros, ele deduz, vamos dizer assim, qual que é o tipo de dado. Você pode especificar isso também, né? Você pode colocar o tipo de coluna, né, para cada coluna. Ele não vai tentar adivinhar, mas para isso, no caso, você tem que colocar 237 tipos, né? Numérico, muito chato. Então, vamos deixar a função ela fazer o trabalho dela, que é tentar adivinhar. Só que no caso, o que acontece? Ela vai ler os 1000 primeiros registros, né? E os 1000 primeiros registros, cada registro, cada ano, tem mais de 5.000 municípios, né? Então, os 5.000 municípios com valores NA,
ele vai entender, né, que essa variável é uma variável lógica, né? Ele não vai saber que é uma variável numérica nem categórica, para ele é uma variável numérica. Ele teria que ler mais registros para poder resolver isso. Como a gente sabe que nós temos aqui o ano de 91, né, com, vamos supor, mais de 5 mil municípios, né? Nós temos o ano de 2000, né, para tentar escrever aqui melhor. O ano de 2000, né, também com 5 mil municípios, né, e 2010, tem mais, estou arredondando aqui, né, 2010, também com 5 mil municípios. Então nós vamos pedir para ele ler pelo menos, né, 15 mil linhas, 15 mil registros, né, ou seja, vai ler quase a totalidade aqui do banco de dados, para ele poder ter uma ideia exata, né, de cada tipo que é, porque se tiver variável ausente em algum desses anos, né, não vai atrapalhar a contagem. E lendo 15 mil registros, ele vai conseguir ver que se está ausente numa determinada série, no ano seguinte essa variável vai aparecer como numérica e ele vai poder resolver isso. Então, toda vez que estiver fazendo uma importação de dados, tem que fazer inspecionar os dados, né, com o GLIMPS, verificar se os tipos foram importados corretamente, e a saída, se não tiver, são duas. Ou você vem e especifica coluna a coluna qual tipo que é cada coluna dessa, ou você amplia o número, né, de funções, no caso aqui da leitura de arquivos para o Excel, né, a função é GSMax. Para outros importadores do SPSS, né, pode ter uma nomenclaturação diferente, mas você vai ter sempre um parâmetro que vai permitir você identificar qual o número que você quer, mínimo e máximo que você quer que ele leia. O máximo é o total, né, o N máximo, é o total de valores que ele vai definir. Vamos definir o mínimo. Então, no mínimo, ele define 1000, né? Se a gente não definir nada, ele vai procurar 1000, no máximo, o máximo que existe. Vamos colocar para ele, no mínimo, 15 mil e, no máximo, todos os registros, né? Então, sempre faz isso, dá uma olhada, se tiver erro de importação no formato da variável, definição do tipo da variável, a solução é ou especificar diretamente ou aumentar a quantidade de casos que a função vai ler para tentar deduzir qual que é o tipo, o formato, né, da nossa variável. Vamos fazer aqui, vamos reler aqui, então, refazer a importação de dados, agora especificando um tamanho de leitura maior para que a função Read Excel possa interpretar com mais segurança, né, qual que é o tipo de cada variável. Vamos lá, vamos voltar ao nosso script, Ctrl Shift 1. Vamos apagar as duas tabelas que nós havíamos importado. Então, seleciona, né, clica na vassourinha, que é a mesma coisa que a gente utilizar também a função ARM remover objetos. E a gente coloca o nome dos objetos que a gente quer remover. Tá? São duas formas de fazer essa remoção dos objetos. Vamos importar novamente, vamos lá em arquivo, né, os dados originais, vamos importar aqui, importar dataset, vamos escolher o nome, então, C de censo table, né? A folha que nós vamos importar aqui dessa vez, 91/2000, e o código que a gente vai colocar, ao invés de importar diretamente aqui, né, vamos copiar o código copiar o código e colocar no nosso script. Vamos copiar aqui o código e vamos colocar no script, né?
Então ele colocou aqui que vai ler a biblioteca, não precisa, né? Vamos assinalar que não precisa usar a função vida Excel, porque ela já está dentro do pacote Tidyverse que nós já utilizamos, tá? Vamos selecionar, vamos acrescentar aqui então a função, né, que nós havíamos definido como para colocarmos lá o número máximo de casos. Então, vamos pedir para o R, através da função read Excel, para ele tentar, então, número máximo de tentativas, para ele tentar adivinhar qual é o tipo de dados. Vamos botar 15.000 casos, né, não os 1.500 que ele usa, não os 1.000 que ele usa como padrão, e vamos fazer a importação aqui. Tá? Vamos lá, Enter. Ele vai fazer a importação dos dados. E na sequência a gente vai fazer a inspeção com o view, né? Para a gente, no view nós vamos ver a tabela, né? Efetivamente. Então tá lá a nossa tabela, bonitinha. Vamos voltar para o script e vamos, né, mais uma vez, né, voltar o glimpse CBL. Então agora ele fez a interpretação correta, né? Então mesmo os casos que nós temos os valores, mesmo os casos onde nós temos os valores ausentes, né? Ele conta como ele identificou como um double, como um valor numérico, não como um valor verdadeiro ou falso, um valor lógico, porque ele conseguiu encontrar mais registros numéricos, então ele fez agora a dedução correta sobre o tipo de dado que está sendo importado. Então, nossa tabela está correta. Vamos fazer a mesma coisa com apagar essa primeira linha que nós havíamos colocado. Vamos utilizar a importação do mesmo modo, com os registros, né, os registros administrativos, né? Vamos trabalhar também, vamos importar as variáveis do município, vamos chamar de R, TBL, né? Ele vai criar aqui então o código, não vamos importar, né, clicar em importar, vamos copiar o código. Também temos valores NA também, né, em vários desses campos, né? Isso aqui ele identificou corretamente como double, né, que é uma forma também na importação você definir também os tipos, identificando tipo por tipo, né, quando você olhar os valores, né, e achar que está incorretamente, está incorreto, né? Então você pode mudar os tipos lá na função, né? Diretamente na função aqui, porque ele vai copiar o código e vai colocar lá, ou pedindo para ele fazer então a checagem e, né, importar, que é o que nós estamos fazendo aqui, porque mais rápido do que a gente ficar olhando 237 variáveis e checando se o tipo está correto, um a um, né? Se a tabela for pequena, vale a pena você corrigir aqui diretamente, visualmente, né? Então vamos lá, vamos importar aqui, copiamos o código, registrei no município, vamos da mesma maneira, né? Vamos colocar vírgula, mais um parâmetro, QS 1500, e vamos na sequência também, glimpse R. Vamos executar, essa linha não precisa, porque já está carregado.
Vamos executar então a importação do RTBL. Está feito. Vamos ver a nossa planilha, né? Lembra, então, view com V maiúsculo mostra a planilha dentro do RStudio, view com V minúsculo é a função padrão do R que vai mostrar na área, né, do console do R. Então a gente usa o view com V maiúsculo para poder ver melhor, mais arrumadinho aqui nessa área do RStudio, né? Então está certo lá, e vamos agora então olhar o Eclipse, né? Temos ainda dados que saíram como lógico, né? Mas esses dados são de fato totalmente ausentes, não tem nenhum ano que tenha essa informação, quando a gente olha lá no planilha, porque se refere às eleições estaduais para deputado, e não consta na planilha para dados para o município. Então, os dados que nos interessam estão todos corretos, né? Os valores foram importados de maneira adequada. Bom, vamos salvar então os objetos que criamos no formato do R, que é o formato RData, é um formato binário, mais rápido para ser trabalhado dentro do R, mais compacto também. Vamos limpar aqui o console para facilitar a visualização. Para salvarmos aqui os arquivos, os objetos que estão aqui na área de ambiente, basta a gente clicar aqui no disquete, então, salvar o espaço de trabalho. Vamos só visualizar aqui o diretório, vamos salvar no diretório dados R para visualizar. Vamos clicar no disquete, vamos escolher aqui, a gente tem que escolher dentro da área do diretório aqui onde nós queremos salvar. Vamos dar um nome aqui de indicadores, censo e registros no formato RData, e vai salvar então o nosso arquivo, né? No formato RData. Se a gente comparar aqui os dados originais, nós temos aqui 14 mega, 25 megabytes, os dois arquivos aqui, são arquivos não muito grandes, mas ocupam um espaço aqui, né? Quase 40 megabytes de espaço, duas planilhas, né? Vamos ver aqui o dado R, né? Vai ocupar 12,9 megabytes, né? Então menos da metade do que os dois juntos. Então ele é um formato bem compacto, os dois arquivos juntos estão compactados aqui dentro, funcionam como uma pasta de trabalho do Excel, então você pode colocar vários objetos ali dentro e salvar. Aqui no caso ele foi salvo com a opção, então quando a gente clica no disquete, Save Image. Para salvar cada objeto, nós podemos também usar a função Save, né? Save Image é uma opção geral, né, que a gente usa, né, para poder salvar tudo de uma vez. Se você quiser salvar, tiver vários objetos, não quiser salvar todos, quiser especificar alguns, você coloca os objetos que você quer, né, indica o arquivo, o nome do arquivo, né, no caso aqui seria então na pasta dados R, né, a barra, indicadores, censo, registros, .rdata. Se a gente executar esse comando, é a mesma coisa que a gente estaria indicando, mas nós podemos escolher, podemos salvar todos os arquivos, podemos salvar só um, né? Então, escrevendo a função save, você tem a opção aqui de escolher quais os arquivos você quer. Clicando no disquete, você vai salvar automaticamente toda a área de trabalho dentro de um único arquivo, com a opção aqui save.image. Ele vai fazer uma imagem da sua área de trabalho, tá certo? Há um outro formato para a gente trabalhar. O R tem dois formatos de data. Vamos trabalhar agora com RData, mas só para a gente saber, existe um outro formato de data que é de arquivos. Quando você quiser salvar arquivos de forma
individual, né, você realmente quer salvar os arquivos não como pasta de trabalho, mas como recurso individual de trabalho, o formato que nós vamos ver mais adiante, ou em outro momento, mas o formato não é o formato RData, né? É o formato RDS. Mas para a gente é mais, como a gente vai trabalhar com vários objetos ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar então com esse formato RData e salvamos aqui o registro. Nesse arquivo aqui, o que ele contém exatamente o que está aqui na área de trabalho. Por exemplo, se eu apagar a área de trabalho, eu vou selecionar aqui, vou usar a vassoura e vou apagar, que é a mesma coisa que usar a função RM e o nome dos objetos. Ele vai me perguntar se eu quero apagar, eu quero apagar. Sim. Então, se eu clicar aqui, né, ele vai carregar, vai me perguntar, e ele vai carregar para a memória com a opção load, né, então save, ele salva os arquivos, a função load vai carregar os arquivos novamente para a memória. Isso pode ser então feito clicando ou escrevendo a função. Vamos agora salvar o nosso script, né? Vamos salvar aqui o nosso script, dar o nome para ele, também clicando no disquete, né, ou Ctrl S. Vamos escolher aqui então a pasta script. Vamos chamar esse script aqui de importando dados. E vamos salvar. Está lá então salvo o nosso script importando dados com os dados que nós vamos trabalhar. Quando a gente trabalha com dados, é fundamental a gente trabalhar também com os metadados. As informações que esclarecem, que definem as variáveis e os dados e como elas foram levantadas, é fundamental para a gente poder ter noção do que estamos fazendo e também quando a gente for documentar o nosso trabalho para compartilhar isso com uma equipe, com outros grupos na divulgação, permitindo a reprodutibilidade do nosso trabalho, a documentação é fundamental. Tanto a documentação dos dados que nós vamos incorporar, como no caso dos dados do Atlas, como dos dados que nós fomos produzir no caso de gerarmos pesquisas, né, a partir de questionários ou de outras fontes. Pensar sempre na documentação é fundamental. No caso aqui, agora, nós vamos pegar a documentação elaborada detalhadamente pelo pessoal da equipe do PNUD, do IPEA e da Fundação João Pedro, e vamos incorporar esses metadados dentro das nossas planilhas de trabalho que nós criamos no R, quando importamos os dados do Atlas, os dados do censo e os dados de registro. Nos dados, na planilha que nós temos importado aqui do Excel, com os dados, por exemplo, do Atlas, os dados DHM e outros indicadores, os 237 indicadores que compõem essa planilha, elas estão acompanhados de uma primeira planilha chamada siglas, nessa mesma pasta de trabalho aqui do Excel, e a planilha siglas, ela contém todos os descritores das variáveis que nós vamos trabalhar aqui, que nós podemos trabalhar. Então, nós temos as variáveis sigla com a definição da sigla, nome curto com uma definição breve, nome longo e a definição mais detalhada. A pasta registros também tem uma planilha dessa incorporada, também similar. O que nós vamos fazer agora é incorporar esses metadados dentro da nossa tabela para podermos trabalhar com esses dados diretamente no R, documentar o nosso trabalho, facilitar nossas consultas, sem precisar estarmos toda hora abrindo a planilha Excel. Vamos incorporar, então, esses metadados dentro dos nossos dados. Vamos ampliar o RStudio e nós fizemos então a incorporação da planilha. Para podermos trabalhar com os metadados, nós vamos utilizar um pacote chamado Labeled. Esse pacote ele traz uma série de funções para nos auxiliar com os metadados incorporados dentro da planilha, né? Então nós vamos instalar esse pacote, se não tiver instalado, vamos
usar aqui, então, a função library para a gente poder carregar o pacote. Vamos começar, então, importando a planilha do Atlas, agora a planilha, a pasta siglas. Poderíamos fazer isso importando dataset, como fizemos antes, né? Direto do Excel, ou podemos digitar diretamente o código aqui, né? Copiando do código anterior, só mudando a sigla. Nesse caso, como as variáveis são poucas variáveis em relação ao anterior e todas elas são do tipo texto, nós não precisamos usar aquele parâmetro para aumentar o número de casos que a função readExcel precisa testar para tentar chegar a um palpite de qual que é o formato de cada variável, numérico, lógico, textual. É uma planilha pequena, então não precisamos disso, ele vai automaticamente, ele vai ler toda a planilha e vai chegar à definição de que se trata de todas as variáveis de texto. Então nós vamos criar aqui uma variável C dicionário, né, o dicionário dos dados indicadores do censo. Vamos criar essa planilha, criamos aqui a planilha C dicionário. Essa planilha, como nós poderemos ver aqui, né, ela incorpora então a planilha do Excel, né, como objeto do R. Deixei a documentação aqui detalhada, passo a passo estamos fazendo. Nós vamos agora utilizar uma função setNames, que é uma função do R padrão, do pacote status do R padrão. O que ela vai fazer? Ela vai criar uma lista associando a variável a uma definição. Ele vai criar uma lista, e essa lista vamos usar numa outra variável, tá certo? Esse uso aqui do R, a gente vê aqui, nós temos aqui a função lista, a função como uma lista. Essa notação aqui, C dicionário, o cifrão, quer dizer que é uma forma do R padrão identificar que se trata de uma variável que faz parte dessa tabela, e assim que o R padrão identifica isso. E esse símbolo aqui, o sinal de crase, está aqui porque o nome da variável contém um espaço e o R não aceita espaço. Então, para ele poder admitir que tem um espaço aqui, ele quer que a variável tenha esse delimitador. Por que não as aspas, né, ou a aspa simples, né, normalmente utilizado? Porque o R identifica a aspas e as aspas simples como um texto, e não como o nome de uma variável. Então, se você quiser colocar o nome de uma variável com um espaço, que é como veio na planilha, importado, né, então é necessário colocar a crase, né, como sendo o delimitador do espaço. Tá? Então, nós vamos aqui criar a nossa lista de nomes. Né? Vamos lá, criar a nossa lista de nomes. Vamos agora associar na tabela que nós criamos lá, CTBL, com a função setVariableLabels do pacote labeled. Então, nós vamos criar aqui, associar, né, os labels às variáveis. Né? Então, a lista de nomes que nós criamos, né, com a lista de nomes, olha, ela tem esse formato aqui que nós criamos anteriormente. Ele não é uma tabela, é uma lista. Né? Então, ela foi criada atribuindo um par a cada variável o seu nome. Então, foi transformado, que era uma tabela, numa lista com essas duas variáveis, porque a variável setLabels precisa de uma lista para poder fazer essa associação aqui. Então, nós vamos pegar essa variável, vamos fazer essa associação, associar, então, esses metadados incorporado dentro da nossa tabela, e vamos criar uma nova tabela, chamada tabela com os indicadores do censo, C, com o dicionário incorporado. Vamos lá rodar e vamos ver como vai ficar a nossa tabela. Vamos ver lá. E a nossa tabela está lá pronto com as variáveis que tinham algumas amplas, não tem descritores, né? Ela está agora com os descritores, né? E fica muito mais fácil a gente trabalhar com os descritores, né?
a gente sabe, morte 5, mortalidade até 5 anos de idade, razão de dependência, fica muito mais visível, tanto para a gente poder trabalhar, como para compartilhar esse trabalho com outras pessoas, com os metadados incorporados dentro da nossa variável, dentro da nossa tabela, né, para cada variável. Vamos usar aqui também a função look for do pacote labeled para a gente poder pesquisar, para a gente achar quais são as variáveis que tem no seu descritor a palavra renda, por exemplo. É uma forma de a gente poder localizar as variáveis. Então aqui ele vai dar uma lista para a gente de todas as variáveis que ele encontrou que tem na sua descrição a palavra renda ou a palavra analfabeto, né? Analfabetismo, né? Então está lá a mesma coisa, certo? Então essa é a vantagem, a função da gente documentar com os metadados a nossa tabela. Vamos fazer a mesma coisa com a tabela dicionário, só que agora a planilha é legenda e não siglas, né? Vamos fazer também criar a lista com nomes. Criamos a lista com nomes. Vamos, então, agora associar essa lista com nomes, que nós extraímos, então, da tabela legenda, né, a tabela que vai se transformar, então, em R, dicionário, né, os indicadores de registro, dicionário, tabela. Então, vamos transformar a tabela R, TBL, em R, dicionário, tabela, fundindo os metadados com a tabela. Então, vamos rodar. Criamos lá a variável, vamos fazer um teste, pesquisar por IDEB, por exemplo, ver se ele acha que variáveis tem IDEB. Encontrou duas, o IDEB AI, anos iniciais, e o IDEB AF, anos finais. E assim nós temos, então, a nossa planilha documentada, pronta para o nosso trabalho. Nós podemos agora limpar a nossa área de trabalho, não precisamos de todas essas tabelas intermediárias, podemos fazer isso de duas maneiras, ou usando a função RM, remover, né, as tabelas que não queremos, se vamos ficar só com C dicionário tabela e R dicionário tabela, podemos tirar as outras, ou clicando na tabela e usando a vassoura aqui para a gente poder tirar. Então, ó, C dicionário nós podemos tirar, C dicionário tabela nós queremos, C names nós podemos tirar, C tabela original que nós podemos tirar, R dicionário tabela junto nós queremos, R names nós podemos tirar, R tabela nós podemos tirar também, né? Então ficamos com as duas que nós queremos, clicamos na vassoura, sim, e nós ficamos com as duas tabelas que queremos. Vamos salvar isso aqui agora no nosso R dados. Nós temos já a nossa tabela que a gente havia, nossa área de trabalho com as duas tabelas que a gente havia criado antes, C tabela e R tabela. Agora vamos substituir por a tabela com os metadados incorporados. Podemos fazer isso com a função save, como eu falo, mas vamos fazer também diretamente aqui na nossa planilha, clicando da nossa área de trabalho, não da planilha, nossa área de trabalho aqui do RStudio, clicando aqui no disquete. Vamos escolher aqui então a pasta dados R, vamos escolher a própria pasta que a gente já tinha, vamos substituir ela. Ele quer substituir, pergunta se a gente quer substituir, sim, queremos substituir, e pronto, temos agora o nosso material pronto para ser trabalhado com as nossas variáveis documentadas para facilitar o nosso trabalho de análise e de exploração dos indicadores sociais.